A hiperplasia prostática benigna, ela causa uma compressão lenta e progressiva do canal da uretra, que é o canal que liga a bexiga até a ponta do pênis. Isso gera alguns sintomas. A grande maioria das cirurgias, elas são realizadas em pacientes que têm sintomas, dificuldade de urinar, o jato fraco, vai muito seguido no banheiro urinar, parece que não esvazia totalmente a bexiga, acorda de noite. Uma das grandes vantagens do MILEP, que é a enucleação minimamente invasiva, é a possibilidade de realizar a cirurgia usando aparelhos mais finos. A redução do trauma da uretra permite que a gente tenha um pós-operatório muito mais tranquilo, sem sintomas de ardência no canal, né? A cirurgia convencional do ROLEP e da RTU de próstata, que são as cirurgias já realizadas há muitos anos, são realizadas com o aparelho 26 French. É um aparelho que está associado a algum grau de trauma do canal da uretra, né? Então, tanto da introdução do aparelho quanto durante toda a manipulação, esse aparelho fica esticando e tem atrito a uretra, o que causa algum desconforto no pós-operatório por esse trauma. E nas uretras mais finas, isso pode causar uma fibrose, que é a formação de uma cicatriz, uma fibrose na uretra, causada pelo trauma do aparelho calibroso. Então, na hora de urinar, o paciente não consegue ter o mesmo jato 30, 40 dias após a cirurgia, porque o canal ele fecha. O que possibilitou a miniaturização dos endoscópios foi a utilização da fibra do laser, que é uma fibra de 0,5 milímetros que a gente passa por dentro do endoscópio e que vai coagular os vasos sanguíneos enquanto a gente vai fazendo a enucleação, utilizando um aparelho que é extremamente delgado. Isso permite que a gente faça atualmente próstata de qualquer tamanho usando esse aparelho mais fino e que passa folgado por toda a extensão da uretra até a região que a gente vai manipular da próstata. Essa redução do trauma, a gente consegue praticamente eliminar o risco de estenose de uretra. Então hoje a gente vai tratar um paciente que chegou a ter uma retenção urinária, onde ele teve que colocar uma sonda, e a gente vai fazer a cirurgia usando esse aparelho fininho. Aqui no Instituto da Próstata Aumentada, eu, Felipe Figueiredo, faço toda a cirurgia, 100% da cirurgia. Todas as cirurgias são realizadas exclusivamente por mim, desde o início da introdução do aparelho até o final na colocação da sonda. Isso também traz uma segurança para o paciente. Eu estava na sala de cirurgia, já o enfermeiro preparando tudo, o anestesista do meu lado, e de repente alguém coloca a mão no meu peito, e eu olho e tá aquele sorrisão. Ele fala, tô aqui. Era o Dr. Felipe, né? Então aquilo, ó, já me deixou, nossa, tranquilo. A regra de ouro da medicina é: faça no paciente somente aquilo que você faria em você mesmo. E eu tenho essa preocupação de garantir cada pequeno detalhe da cirurgia, né? Então hoje eu conto com uma equipe de 3 pessoas que estão dentro do centro cirúrgico, são sempre as mesmas pessoas, o que torna uma padronização de cada etapa da cirurgia, desde a colocação dos campos operatórios, a organização dos instrumentos na mesa. Isso minimiza a chance de variabilidade. A cirurgia é sempre a mesma, com os mesmos detalhes, e isso garante também a constância dos excelentes resultados que nós temos, de permitir a retirada da sonda em menos de 24 horas, a alta hospitalar no primeiro dia. Uma das características, né, dos instrumentos do MILEP é que tudo tem menor calibre. E a ótica, que é esse tubinho bem fininho, tem 2,9 milímetros e dentro tem várias lentes de vidro que fazem a magnificação da imagem. Então a imagem ela fica 20 vezes maior, porque ela tem inúmeras lentes aqui, uma do lado da outra. E aí por cima a gente usa o ressectoscópio, né? Que ele tem o elemento de trabalho, que é onde existe a fixação da fibra do laser, e ele tem 2 torneirinhas. Aqui é a entrada de soro, que passa pelo meio do aparelho, e na ponta tem uns furinhos bem pequenininhos que vão fazer a saída do soro e vai sair e ser desprezada. Toda a energia do laser, ela passa por essa fibra óptica. A fibra ela tem 550 micrômetros, ou seja, 0,55 milímetros. Então é metade de 1 milímetro. Então os 100 watts do laser passam por essa fibra. Essa fibra ela vai entrar pelo canal de trabalho da fibra
e a gente vai olhar que ela vai aparecer lá na pontinha do aparelho, tá vendo aqui, ó? E essa fibra aparece lá na tela do monitor. Então tudo que a gente faz sob visão, devido à magnificação que a gente tem com a microcâmera, né? Esse laser ele tem 2 pedais, ou seja, se eu quero uma melhor coagulação, eu uso um comprimento de onda de pulso mais longo, que entrega energia mais lentamente, ele coagula melhor. Se eu quero abrir o plano de enucleação, eu uso um comprimento de pulso mais curto e permite uma dissecção melhor. Então a gente geralmente usa 2 diferentes energias nos pedais e toda essa energia passa nessa fibra fininha aqui. Uma das dificuldades, né, que existem com o aparelho mais fino é que você precisa de uma técnica cirúrgica muito precisa, onde a gente coagula os vasos sanguíneos antes de sangrar. E isso permite você fazer a cirurgia com menos irrigação. O aparelho grosso ele permite passagem de muito mais soro do que o aparelho fininho. Então, se você não sabe coagular tão bem com laser ou usa outra energia, você muitas vezes não tem a capacidade de enxergar o plano. E com a técnica precisa e o uso desse laser, que é um laser de última geração, tem uma melhor capacidade de coagulação, que é da Quanta System, a gente tem uma modulação de pulso que permite essa hemostasia primária. Então, antes de sangrar, a gente já coagula. Esse paciente é um paciente que tem 1,55 m de altura. Então, você imagina passar um aparelho 26 frente num paciente que tem quase 1,5 m. Quando a gente opera um paciente de 2 metros, né, o diâmetro da uretra é maior do que um paciente pequeno. E com um aparelho pequeno a gente consegue passar em qualquer uretra, né, desde que ele não tenha um trauma prévio, uma cicatriz de um outro procedimento. É uma cirurgia extremamente segura. E eu vou mostrar a entrada desse aparelho pela uretra de forma totalmente atraumática. Então a gente percebe, ó, que existe um espaço entre a parede da uretra e o endoscópio. A gente vê algumas fibrinas porque ele estava sondado, né? Aqui é a região do esfíncter, que é a parte mais estreita do canal. Normalmente o aparelho não consegue passar bem nessa região, mas o aparelho fininho passa folgado, tá vendo? E aqui é a região da próstata. A gente percebe o crescimento dos 2 lobos laterais. E cadê a passagem da urina? A passagem é 0, ó. A ponta da fibra, ó, tem meio milímetro, a passagem é menos do que a ponta da fibra. Então a gente tem que ir empurrando para o lado, até conseguir entrar na bexiga. Aqui embaixo, nesse caso, tinha também o crescimento do lobo mediano, que é quando a próstata cresce para dentro da bexiga e forma como se fosse uma rolha. Então, além dos lobos laterais, ó, tem mais essa rolha. E a gente vê uma bexiga muito trabeculada, com divertículo. A pressão dentro da bexiga é tão grande que a mucosa herniou entre as fibras musculares. Isso é característico da bexiga que está obstruída. E essas traves aqui, ó, são traves de colágeno. É uma bexiga que está pelo menos 5 a 10 anos fazendo força para ela ficar nessa situação. Quanto mais tempo ela fica obstruída, mais a bexiga vai perdendo a elasticidade e a força de contração. E acaba culminando na retenção urinária aguda, que é quando o paciente tem que colocar a sonda, como aconteceu nesse caso, tá? Então a gente vai comparar essa imagem ali da próstata obstruída com a imagem final após a enucleação para perceber a diferença. Endoscopicamente, a gente sabe que o esfíncter é a parte mais estreita da uretra e aqui a gente consegue perceber o limite entre o lobo lateral e a região do esfíncter, tá vendo? Aqui tem uma marca da sonda que ele estava usando. E essa estrutura central é o veromontano, que é onde tem a abertura dos ductos ejaculatórios, ó. O buraquinho que a gente tem para sair o esperma é aqui, ó, tá? Então a gente acaba fazendo o quê? A gente reconhece que entre o veromontano e o lobo lateral tem somente essa mucosa e já chega na cápsula prostática, que seria a casca da laranja, que é a parte que vai ficar. E tudo que está para dentro dessa casca, que é o adenoma, eu vou retirar para garantir a durabilidade, que é uma cirurgia que não recidiva mais, né? Então a gente vê aqui, ó, que o laser ele vai cortando e coagulando simultaneamente, tá? À medida que a gente vai incisando, ó, o pulso do laser, ele ajuda a infiltrar o plano anatômico e descolar o adenoma da zona periférica. Essa dissecção normalmente é totalmente exângue. Por isso que eu consigo usar o aparelho que passa menos soro, né? O aparelho fininho, que é a base aí da enucleação minimamente invasiva da próstata com laser, que é o Miller.
Então, ó, um lado já soltamos do veromontano, agora do lado esquerdo do paciente, né, o lado direito do monitor, a gente vai continuar descolando. Você percebe que existe um descolamento por causa da característica desse laser. Existem diferentes tipos de laser no mercado. Tem laser que é para tirar pelo debaixo do braço, tem laser que é usado na oftalmologia, para cirurgia do olho. O laser que a gente usa para fazer a enucleação da próstata é um laser que interage com a água. Ele tem um pico de pulso que faz esse descolamento, então você consegue ver o plano de dissecção entre o adenoma e a cápsula. E a gente tem que reconhecer os limites do esfíncter para conseguir tirar 100% do adenoma sem risco de danificar o esfíncter. E é muito fácil, porque esse laser ele não carboniza o tecido. Existem outras fontes de energia que, à medida que você vai cortando, você vai carbonizando. E o tecido vai ficando escuro, marrom. E às vezes não dá para saber o limite entre a zona periférica e o adenoma. Isso implica o quê? Um risco de perfuração da cápsula e, eventualmente, quando perfura, existe absorção de líquido para dentro da cavidade abdominal. O paciente não pode retirar a sonda no primeiro dia. Se o paciente não tiver uma perfuração muito grande, às vezes tem que fazer uma incisão para poder abrir e drenar, né? Então, uma das outras características do ROLEP, né, da enucleação, é que requer um cirurgião treinado para reconhecer bem a diferença entre a zona periférica e o adenoma. E reconhecendo essa diferença, a gente consegue fazer um movimento preciso e deixar bem na casquinha da laranja, o que garante a durabilidade, mas sem risco de perfurar. Então aqui dá para ver bem, ó, o adenoma ficando para o meio, que seria a polpa da laranja, a casca da laranja, ó, limpinha, os vasos nem dá para ver porque são coagulados pelo laser simultaneamente. E agora a gente vai continuar soltando aqui, ó, o limite proximal, né, que é a parte que separa o adenoma do esfíncter, né? Essa mucosa aqui, ela tem que ser tratada com muito cuidado, porque ela contém fibras musculares que ajudam na continência imediata após a cirurgia, né? O aparelho grosso, muitas vezes ele causa um certo atrito nessa região, e esse atrito pode causar algum grau de incontinência transitória, que é comum em próstatas muito grandes quando se usa o aparelho grosso, né? Um dos grandes achados do Millep é a redução do trauma do esfíncter, que garante um pós-operatório mais tranquilo. Não existindo tração do esfíncter, você tem um esfíncter perfeito e o paciente consegue já, no primeiro dia, assim que tirar a sonda, tá com a continência imediata. Então, ó, subimos mais um pouco a dissecção. Você percebe a integridade da mucosa do esfíncter. Esse cuidado aqui é fundamental para ter essa incontinência imediata, que a gente consegue aí depois de quase 2.000 casos operados, né? Nessa etapa da cirurgia, a gente completou a liberação precoce do esfíncter. Se a gente reparar, ó, aqui é o veromontano, a abertura do ducto ejaculatório. Aqui a gente vê o contorno da cápsula, né, que chama de zona periférica da próstata, que é a parte que vai ficar, a casca da laranja. E a polpa da laranja, ó, ela está toda solta da região do esfíncter, ó, toda a circunferência dos dois lados, ó, já foi feito esse descolamento usando o aparelho fininho e o laser. E a mucosa está intacta. Então a gente, quando consegue esse resultado aqui, ó, a continência é imediata. E isso é muito mais fácil fazendo sem atrito, usando os aparelhos mais finos, né? A partir de agora a gente vai completar essa enucleação e tirar toda essa polpa da laranja e empurrar para dentro da bexiga. E depois extrair usando o morcelador, que vai aspirando e triturando o material. Todo o adenoma, nesse momento, ele já foi descolado da cápsula prostática. O esfíncter perfeito, a mucosa íntegra, sem trauma, sem nenhum atrito. O contorno da zona periférica, né, que a gente chama da casca da laranja, ó, ele está todo solto. E o adenoma está todo aqui no meio, ó. Ele agora só está preso na mucosa da bexiga, ó, lembra da bexiga? Ó? Então a gente consegue com o laser incisar essa mucosa e completar a enucleação. A mucosa da bexiga é uma das regiões mais vascularizadas da próstata e você vê que o laser permite uma coagulação de primeira passagem, onde a gente simultaneamente consegue cortar e coagular essa mucosa
garantindo que a retirada da sonda em menos de 24 horas, né? Tradicionalmente, a cirurgia de próstata está associada a um tempo prolongado de internação, porque essa próstata, essa mucosa da bexiga, elas ficam sangrando no pós-operatório. O paciente precisa ficar de sonda, lavando a bexiga para não formar coágulo, em torno de 3 dias, em média, após a cirurgia de RTU, e 5 a 7 dias quando faz a cirurgia aberta. Com o laser de Holmium, a gente consegue coagular esses vasos, ó, e todos os vasos sanguíneos que ficariam sangrando são coagulados. Isso permite tirar a sonda amanhã de manhã. Então a gente deixa a sonda só durante uma noite, irrigando, e pela manhã a gente consegue já remover a sonda. O paciente bebe água, enche a bexiga, ele vai urinar 2 vezes, e após a segunda micção ele está liberado para ir para casa, né? Eu sempre passo na hora do almoço para mandar os pacientes para casa. A sonda é retirada às 10 da manhã. Mas a gente aqui, ó, completou a liberação do adenoma do colo vesical, né? Então tudo está aqui para baixo, ó, é o adenoma, a polpa da laranja, tá? Já está praticamente desvascularizado. E aqui para cima está a casca da laranja, que é a zona periférica. Com uma característica, a gente consegue perceber que tirando todo o adenoma, não tem perigo de crescer novamente. É uma cirurgia definitiva, né? Muitas outras técnicas conseguem abrir um canal aqui no meio, ó, do adenoma, tira um pouco de tecido, mas sobra. E aí depois de alguns anos há uma recidiva do adenoma e dos sintomas. A retirada completa, que é a enucleação, ela garante a durabilidade. E quando feita de forma minimamente invasiva, com laser e os aparelhos mais finos, é o que caracteriza o MILEP, que é a enucleação endoscópica minimamente invasiva usando o laser de Holmium, né? Que é essa técnica que foi descrita aqui no Brasil, né? Publiquei em 2022, mostrando que a cirurgia era factível usando os aparelhos mais finos, desde que realizado com a técnica precisa de coagulação simultânea junto com a dissecção. A gente já completou a enucleação, que é a primeira etapa da cirurgia. O esfíncter está perfeito, a cavidade da próstata está limpinha lá, ficou só na casca da laranja, todo o adenoma foi retirado, que garante a durabilidade. Eu empurrei ele para dentro da bexiga, ó. Tudo isso aqui estava na frente obstruindo, até trancar. Ele só está preso no finalzinho. E eu vou mostrar para você, ó, a incisão da parte final, que vai descolar esse adenoma e que vai liberar ele para ficar flutuando dentro da cavidade da bexiga, tá? Uma vez que ele está flutuando, a gente vai remover esse adenoma utilizando o morcelador. Uma das preocupações que o paciente tem que ter na hora de escolher qual a modalidade de tratamento da hiperplasia é saber se nessa modalidade o material que é retirado vai ser analisado no microscópio para saber se ali no meio existe algum foco de câncer. Por quê? Algumas técnicas, como por exemplo o Reson, que é o vapor de água, ou o Urolift, que são clips, ou mesmo a vaporização da próstata com laser verde, que é um outro tipo de laser, você não tem material para análise. E cerca de 5% dos pacientes que são operados para hiperplasia podem ter ali no meio algum foco de câncer. E essa cirurgia de retirada só do adenoma, ela não trata o câncer, ela não cura o câncer. É preciso fazer um novo tratamento após o diagnóstico. Se você não manda o material para análise, você não faz o diagnóstico e o câncer pode progredir e evoluir. Com o MILEP, a retirada de todo o adenoma, 100% do material é analisado pelo patologista no microscópio. E eu fiz vários diagnósticos de cânceres agressivos que permitiram, nessa fase inicial e assintomática, o paciente fazer o tratamento curativo e ficar curado do câncer graças ao diagnóstico que ocorreu no tratamento da hiperplasia. E fiz essa cirurgia de forma fantástica, correu de forma maravilhosa. E para minha grande surpresa, quando fui fazer o exame anatopatológico, apareceu um câncer de próstata, que só foi diagnosticado graças a essa cirurgia. Se eu não fizesse a cirurgia do roller, eu não tinha descoberto, porque o meu PSA era muito baixo, um PSA de 2, exame de toque sem nenhuma alteração, sem nenhum sintoma. E só foi possível porque, quando se fez
processo do roller, se fez a biópsia e ali apareceu um câncer bem agressivo, assintomático. Então, assim, graças a Deus eu consegui descobrir no início. Assim que a gente termina a enucleação, todos os vasos sanguíneos já foram coagulados, a gente tem que trocar a ótica e colocar o morciscope. Essa ótica ela foi projetada por mim junto com um fabricante da Alemanha, de Tuttlingen, chamado RZ Medicine Technique. Dr. Felipe Figueiredo is a person who can also give me some arguments, because I am not a doctor. We are just the instrument producer. We are producing the instruments. We try to realize his ideas and we try to realize it in the best possible way. E o que isso faz? Ele tem um canal de trabalho de 4,8 milímetros que permite passar o morcelador, que é esse tubinho fininho, ó, que passa aqui por dentro, ele sai lá na pontinha e ele tem uma lâmina giratória que vai aspirar o adenoma flutuando na bexiga e triturar, sai por uma mangueirinha e numa peneira e vai todo o material para análise. Agora a gente já trocou a ótica, está usando o morciscope ali de Figueiredo e aqui dentro ó, tem a lâmina do morcelador. Eu piso no pedal, ele suga e vai oscilando. E a gente vai aspirar o adenoma lá dentro, ó, e além de aspirar, ele vai triturando todo esse material, sai numa peneirinha, né? E a gente envia para o laboratório para fazer o exame anátomo-patológico, né? É um equipamento extremamente eficaz, ele consegue retirar cerca de 10 gramas por minuto. Esse modelo, ele permite morcelar qualquer tipo de próstata, é muito eficiente. Então a gente vê que um dos lobos já foi morcelado aqui, ó, em 1 ou 2 minutos e já estamos morcelando o segundo lobo e é um procedimento seguro, sob visão. O morcelador ele tem uma bomba de sucção, como se fosse um aspirador muito potente e aí ele chupa ali uma pontinha do adenoma para dentro do tubo e aquela lâmina oscilatória ela corta aquele pedacinho. Só que ela faz isso 1.700 vezes por minuto. O desenvolvimento desse morcelador permitiu a gente tratar próstata de qualquer tamanho usando essa tecnologia. Ano passado operamos 2 próstatas acima de 300 gramas em cirurgia de cerca de 2h30, né? Porque por mais que sejam 10 gramas por minuto, 300 gramas leva mais de meia hora só para morcelar. Então a gente completou a morcelação, ó, não tem mais adenoma dentro da bexiga, você vê, saiu tudo. E a gente pode terminar a cirurgia e colocar a sonda. Bastante rápida ali, é questão de 1 hora, acho que 2 horas eu já estava no quarto e já no dia seguinte ali já notei a diferença, né? Quando ia no banheiro, conseguia esvaziar a bexiga velozmente, né? Ele, em conjunto com sua equipe médica, extraordinário. Estou super contento e agradecido. Estou urinando normal, não tem desconforto, não tem dor. Eu não estou nem cirurgiado, eu acho que eu nem cirurgiei nunca na minha vida de próstata. Aí eu não senti dor nenhuma, graças a Deus a cirurgia correu muito bem. E aconteceu exatamente como foi me passado, que faria a cirurgia, passaria a noite no hospital, no dia seguinte pela manhã, se estivesse tudo bem, a gente receberia alta e estaria assim encerrado essa parte. E realmente foi o que aconteceu. Agora faz só 5, 6 dias hoje, a minha urina está clarinha, eu não sinto dor, eu estou urinando, que é uma maravilha. Urino sem dor, urino, toda a minha urina sai, eu não fico com a bexiga cheia. Saí da cirurgia, vim pra cá, daí logo já veio a janta, eu já jantei e fiquei, não senti nada assim, ó, nada de anormal assim, né, de cor de dor, não senti nada, a urina até estava bem clarinha, assim, com quase nada de sangue. Daqui um pouco eles vão tirar a sonda ali para umas 11 horas, né? E logo depois, a 1 hora, o doutor vai vir aqui. Se eu tiver tudo urinar bem, já vou ganhar alta. Uma das características da tecnologia é que pode haver uma falha do equipamento, né? Então, quando a gente faz uma cirurgia que depende de um laser, de um endoscópio extremamente frágil, de um morcelador, a qualquer momento um dos aparelhos pode dar um defeito.
e o paciente está anestesiado e no meio da cirurgia a gente fica de mãos atadas, sem saber como completar o procedimento. Então uma das preocupações que eu tive foi duplicar todos os equipamentos necessários para fazer a cirurgia. Então hoje a gente tem 2 lasers de Rohmund de alta potência, 2 morceladores piranha, esse da Richard Wolf, que é extremamente efetivo, e 5 conjuntos de endoscópicos. Então a gente tem aqui, ó, cada conjunto é completo, dá para fazer uma cirurgia inteira, tem o morciscope, o aparelho fininho, e além do que a gente já usou, a gente tem mais 4. Então eu consigo fazer 4 cirurgias por dia e ter sempre uma caixa reserva. Por quê? Se no meio de uma cirurgia quebra alguma coisa, eu pego a 5ª caixa e substituo. Então a gente sempre trabalha com um sistema de backup, que traz muita segurança, tanto para mim como cirurgião, quanto para o paciente que está vindo fazer a cirurgia com a gente.